No dia 1º de fevereiro, tem eleição para a presidência da Câmara e do Senado. A repórter Berenice Leite traz agora como estão os acordos em busca de votos diante de toda a repercussão das manifestações violentas no Distrito Federal. Acompanhe. Os atuais presidentes vislumbram a reeleição. Na Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao que tudo indica, deve se manter no cargo. Isso porque até o momento nenhum outro nome foi apresentado. E o deputado alagoano, desde o ano passado, vem articulando no sentido de ganhar o apoio dos partidos. A aproximação dele com o governo de Lula, desde o final do ano passado, na aprovação da proposta de emenda à Constituição, que inclusive garantiu mais recursos no orçamento deste ano, selou o apoio do PT à sua reeleição. Ele também tem a seu favor um acerto prévio de divisão entre partidos dos demais cargos do comando nas comissões temáticas. São 25 comissões no total. E a mais importante, sem dúvida, é a de Constituição, Justiça e de Cidadania, que o PL, como fez o maior número de parlamentares na Câmara, deve ficar com essa importante comissão que define quais os projetos de lei devem seguir ou não para apreciação no plenário. Já no Senado, Rodrigo Pacheco deve ter um adversário, o senador eleito Rogério Marinho, do PL, que inclusive fez a maior bancada no Senado Federal. A disputa para a presidência da Casa promete ser acirrada. Lembrando que para ser eleito é preciso ter a maioria absoluta, ou seja, a metade mais um. Portanto, na Câmara, 257 votos e no Senado, 41 votos. Faltando aí poucos dias para as eleições dos presidentes na Câmara e no Senado, o clima de negociação é intenso. De Brasília, Berenice Leite. Conosco nesta manhã de segunda-feira, presente aqui no estúdio do Jornal da Manhã. Bem-vindo, Fábio Piperno. Piperno, o que esperar desses resultados? Algum nome já é quase certo ou cedo demais para cravar? Bom dia, Adriana. Bom dia, nossa audiência. Não é muito cedo para cravar, não. Lira e Pacheco são amplamente favoritos. Eles têm a vantagem de estarem nos cargos, de conviverem com a maior parte do parlamento. É bem verdade que aí vem uma leva de novos parlamentares eleitos agora em outubro de 2022, mas mesmo assim o percentual de renovação não foi tão grande a ponto de colocar em risco as eleições dos dois. Claro que no Senado houve sim, ocorreram muitas vitórias de candidatos ligados ao então presidente Bolsonaro, mas não podemos esquecer que a renovação no Senado foi de apenas 1/3. Ou seja, 2/3 dos parlamentares conviveram com o Rodrigo Pacheco nesse último mandato. E, além disso, ele tem o apoio do atual presidente Lula. Assim como o Lira, se não tem um apoio explícito, ele também não tem, de forma alguma, qualquer tipo de oposição do presidente da República e do PT. Lula sabe que o ônus de um enfrentamento direto com Arthur Lira agora seria muito grande para o seu governo, que já se inicia tendo que enfrentar muitos problemas políticos, como esse do dia 8 de janeiro. 8 de janeiro foi também uma data que indiretamente aproximou Lula de Pacheco e de Lira. Agora, Mota, no Senado ainda há uma tentativa de Rogério Marinho de concorrer também à presidência da Casa. E há alguma chance, ele pode surpreender e vencer Pacheco? É o que muita gente espera, Tiago, porque é interessante observar esse fenômeno da escolha das lideranças da Câmara e do Senado e observar o quão distante isso está, talvez, do desejo expresso pelo eleitor nas urnas, né? Parece que a gente tem aí duas coisas distintas, né? Primeiro, o eleitor vai às urnas e expressa a sua vontade através da escolha dos representantes. Depois, um outro processo acontece em que esses representantes, os candidatos a presidente da Câmara e do Senado, fazem campanha. Nós vimos aí na excelente reportagem que foi mostrada como é que essa articulação é feita, né? Por exemplo, para a presidência da Câmara entra em discussão as presidências das comissões, a mais importante é a Comissão de Constituição e Justiça. Agora, em relação ao Senado, nós descobrimos, e nós, porque eu me incluo nisso, né, milhões de brasileiros descobriram o quão importante é a presidência do Senado, por várias razões institucionais. O presidente do Senado
ele tem o poder de definir a pauta, né, o que vai ou não ser colocado em discussão para os outros 80 senadores. E isso, em determinados assuntos, é uma coisa muito importante. Então, muita gente espera que os acontecimentos dos últimos anos no Brasil se reflitam numa escolha mais criteriosa, vamos dizer assim, né? Então, muita gente, essas mesmas pessoas, esperam que o Rogério Marinho tenha alguma chance. E eu acho que concorrência, competição é importante em todos os campos, né? Inclusive para que o Pacheco, mesmo reeleito, tenha consciência, né, de algumas necessidades, de algumas expectativas dos eleitores.